Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes do Bizu da Química e depois de muito tempo voltei aqui para dar sequência ao vídeo das propriedades dos gases, onde a gente vai continuar falando aqui agora um pouco sobre propriedades empíricas dos gases. No início a gente viu algumas características gerais dos gases, né, e sobre a forma de medir algumas de suas propriedades. Agora nós vamos observar quais são as relações matemáticas entre essas propriedades. Então nada mais justo do que começar falando aqui primeiro da lei de Boyle, que foi observada por Robert Boyle, o cara que escreveu O Químico Séptico. E ele deduziu essa relação próxima aí de 1662. Da seguinte forma, ele observava o seguinte, que a relação entre pressão e volume em um gás era inversamente proporcional. Mas isso não é suficiente em ciência, a gente precisa fazer algumas medidas matemáticas. Uma ideia disso era a seguinte, eu tenho uma régua aqui, ela é patrocinada, eu vou usar ela então ela para trás, porque não me pagaram o patrocínio desse mês. Vamos pensar o seguinte. Se eu tiver aqui pressão e volume, que são duas das variáveis de um gás, a gente pode observar o seguinte, que se o gás estiver muito comprimido, isso significará que as suas partículas vão efetuar colisões muito mais incessantemente contra as paredes do recipiente. A gente podia pensar isso num gás, então, confinado naquele recipiente, né, onde a gente tem um êmbolo que segura esse gás. Então temos aqui o êmbolo segurando o gás e as partículas que compõem o gás presas dentro desse recipiente. Correto? Então, olha, esse recipiente ele tem um dado volume que é proporcional, né, à altura desse êmbolo em relação à base. Se esse êmbolo for pressionado para baixo, correto? Se esse êmbolo for pressionado, o volume vai então diminuir. Só que essas partículas que estão em incessante movimento, elas vão acabar colidindo mais vezes contra a parede, porque o espaço para ela ir de um lado até outro vai ser menor, elas vão estar ocupando um volume menor. Então, como elas vão exercer um maior número de choques contra a parede, né, você vai ter a parede, e a partícula vai bater contra essa parede mais vezes, isso significa que quanto menor o volume, maior deverá ser a pressão. Ok, até então isso é uma relação até bastante intuitiva, embora a gente não tenha nenhuma prova matemática disso. Mas uma medida disso leva à construção de curvas com essa característica. Tá? Essa curva aqui mostra que se o volume diminui, a pressão aumenta, e vice-versa, se eu aumento o volume, a pressão diminui. Agora, para que a gente possa fazer medidas científicas, a gente tem que ter um controle matemático disso. O que Boyle fez foi medir essa relação pressão e volume, mantendo a temperatura constante. Se a temperatura era uma constante, essas curvas aqui, onde todos os pontos coletados, né, foram na mesma temperatura, essa curva você vai poder chamá-la de isotérmica, que significa igual, terma. Então, olha, isoterma, igual temperatura. Então, quer dizer, todos os pontos foram coletados numa mesma temperatura. Você pode estar se perguntando, como que a gente faz isso? Como que a gente faz para que todos os pontos sejam coletados na mesma temperatura? É simples. Você poderia pensar num banho térmico envolvendo esse recipiente que está sendo estudado. Então, aqui, olha, você tem um líquido, pode ser água, por exemplo, onde você tem um controle maior da temperatura. A princípio, a ideia é de que pressionar o êmbolo fará com que as partículas se choquem mais vezes contra o recipiente. Então, intuitivamente, a gente poderia pensar, isso daqui vai aquecer de alguma forma. Então, esse banho externo, ele retiraria esse excesso de calor, mantendo a temperatura constante. Tá certo? Então esse banho ele pode ter o tamanho que for, né? Mas é apenas uma forma de garantir que a temperatura se mantenha constante. Ok? Agora, obviamente, isso daqui
é uma curva um pouco difícil de se tratar e de provar qualquer tipo de relação matemática, né? Tendo em vista que para descrever uma curva como essa, você provavelmente vai necessitar de algumas variáveis, tá certo? Essa curva aqui, você vai conhecer ela na matemática como sendo uma hipérbole, onde você vai mostrar o seguinte: se pressão é inversamente proporcional ao volume, deve existir então uma constante de proporcionalidade, dada a condição da temperatura permanecer constante. Isso mostra o seguinte, que pressão então deve ser igual a uma constante aqui, eu vou chamá-la de C1. C1 significa uma constante de proporcionalidade qualquer sobre o volume, correto? Então quer dizer, pressão vezes volume é uma constante se temperatura for também constante. Ok? Isso significa então, que a gente falou aqui repetidas vezes, que se eu aumento o volume, a pressão diminui. Se eu diminuo o volume, a pressão aumenta. Tá? E isso também leva àquela conhecida relação que a gente faz no ensino médio, né? Que é P1V1 é igual a P2V2, correto? Que normalmente os problemas vão te fornecer, por exemplo, olha, dado um gás confinado numa pressão P1, num volume, num recipiente volume V1, determine qual vai ser a nova pressão quando o volume ocupado pelo recipiente, ou o volume ocupado pelo gás for V2. Então você vai, por uma relação matemática simples, desde que a temperatura seja constante, encontrar qual é a pressão. Ok. O objetivo aqui é a gente investigar de onde vêm as coisas, não simplesmente resolver exercícios. Tem bastante gente fazendo isso online, mas tem pouca gente explicando para valer o significado dessas coisas. Então a gente vai um pouquinho além e tentar identificar uma forma matemática de relacionarmos pressão e volume. Como que a gente mediria isso de fato experimentalmente? Vamos lá, vamos virar a página aqui então. A gente tem o seguinte, olha, continuando. Eu posso relacionar aqui, olha, pressão e volume de uma forma matematicamente conveniente. Da seguinte forma, eu vou colocar aqui, olha, pressão e volume. Né? Perdão, depois eu vou corrigir aqui, vocês vão entender o que está acontecendo. A gente já tinha concluído que pressão vezes volume é uma constante C1. Correto? Essa constante C1 é só uma relação de proporcionalidade entre pressão e 1 sobre volume. Então eu estou te falando que pressão é uma constante C1 vezes 1 sobre volume. Então quer dizer que se eu coloco a pressão no eixo das ordenadas e o inverso do volume quer dizer 1 sobre volume no eixo das abscissas aqui, tá certo? A gente vai ter o seguinte, pressão versus 1 sobre volume vai me fornecer uma isoterma, só que uma isoterma um pouquinho diferente. Essa isoterma vai ser uma reta. Olha só. E a gente vai entender o significado dessa isoterma agora. Opa, apareceu o patrocínio aí, depois a gente cobra dos patrocinadores. E é o seguinte, eu estou te mostrando que aqui nós temos uma reta cuja equação é x é igual a y é igual a uma constante vezes x. O meu x é 1 sobre v. Ficou ruim de ver aqui, mas o meu x é 1 sobre v. Então, olha, quer dizer o seguinte, não sei se vai ficar claro de primeiro, talvez você vai ter que voltar um pouquinho no vídeo para entender. Se eu tenho um volume muito grande, 1 sobre v vai ser muito pequeno. Então, olha, volumes muito grandes estão nessa região. Volumes muito grandes indicam pressões muito baixas quando se tratam de gases. De novo, se você voltar lá, né, no esqueminha do êmbolo, né, consegue ver o êmbolo aqui, olha, volume
muito grande quer dizer, eu vou ampliar muito esse êmbolo e aí as partículas vão ter um volume infinito para se deslocar, a pressão logicamente vai tender a zero. Repara que isso daqui então está pontilhado. Esse pontilhado indica então que isso daqui é um limite, tá certo? E o contrário, se o volume fica muito pequeno, quer dizer, eu comprimo muito gás. Se o volume fica muito pequeno, a pressão vai para infinito. Tá vendo? Porque, olha, em volumes muito pequenos, o numerador disso daqui, olha, de 1 sobre V, vai ser muito pequeno. Então, 1 dividido por um número muito pequeno vai ser muito grande, logicamente. Ok? Então, olha, essa daqui é uma relação matemática mais adequada. Por que ela é mais adequada? Porque isso daqui é uma equação da reta. Tá? Esse daqui, C1, vai ser o que a gente chama de coeficiente, deixa eu escrever a palavra inteira, né, sem preguiça, coeficiente angular, tá certo? Acho que angular não tem acento, depois vocês corrigem aí, não copiem esse acento, tá? Coeficiente angular é a inclinação dessa reta aqui então, tá? Que relaciona P com 1 sobre V. E aí, olha, existem, né, outras temperaturas em que isso pode ser medido. Então agora cabe a nós entender o que aconteceria com essa reta se a temperatura fosse alterada, ou o que aconteceria com essa hipérbole que a gente viu no quadro anterior se a temperatura fosse alterada. Então eu vou redesenhar a hipérbole e vou ver aqui depois com a reta o que vai acontecer. Vamos colocar a hipérbole aqui então para que a gente possa visualizar. E é o seguinte, temos aqui então, olha, para dar uma hipérbole, a gente vai ter que ter pressão versus volume. Nós vamos ter então uma hipérbole com essa cara aqui, olha, vou desenhar ela de novo. Para a gente entender o que acontece quando a gente aumenta a temperatura, por exemplo, eu vou considerar que isso aqui está numa temperatura T1 e esse daqui numa temperatura T1. Se aumentarmos a temperatura, para que a gente perceba o que perceba o que vai acontecer, basta a gente manter uma variável constante. Por exemplo, mantenha o volume constante e aumente a temperatura. O que vai acontecer com a pressão? Se você pensou que ela vai aumentar por conta do aumento da velocidade das partículas, você está certo. Então, olha, se eu mantenho o volume constante, por exemplo, vou pegar aquele êmbolo e lacro ele, fecho, impeço que ele se mova e começo a aumentar a temperatura. Naturalmente, essas partículas vão aumentar a sua velocidade. Se elas aumentam a sua velocidade de choque contra a parede, é natural que a pressão aumente. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, você vai ter uma pressão mais alta. Agora, repita isso para todos os volumes possíveis e você vai ver que a sua hipérbole faz isso daqui, tá certo? Então, nós temos aqui as 3 isotermas. Né, 3 curvas, onde todos os pontos dessas curvas foram coletados numa mesma temperatura. Ok? Essas isotermas então são chamadas isotermas do gás ideal. Elas são perfeitas, elas têm uma descrição matemática bem simples, correto? Para cada um desses pontos, pressão versus volume é uma constante. E aqui já está claro, depois a gente vai ver quem falou isso, né? Mas já está claro que essa constante ela depende de qual temperatura a gente está trabalhando. Ok? Mas agora, vamos pensar como essa outra curva, né, essa reta agora, se comporta quando a gente altera a temperatura. Então a gente pode traçar o mesmo raciocínio, que é manter o volume constante e aumentar a temperatura, para ver o que vai acontecer. Então, olha, mantendo o volume constante, nós vamos ter um aumento de temperatura que, consequentemente, vai levar a um aumento de pressão. Então, o que é de se esperar é que a inclinação dessa reta comece a aumentar. E repara que ela deve continuar batendo lá no zero. Por que ela deve continuar batendo lá no zero? Porque em volumes muito grandes a pressão vai ser zero, independente da temperatura que a gente tiver. Imagina, né, um número minúsculo de partículas de gás num volume infinito. Eu posso colocar qualquer temperatura e
a pressão vai se aproximar de zero, tá certo? Óbvio que em temperaturas muito altas, essa reta vai se deslocando aqui para se aproximar do eixo das ordenadas. Então, se eu tiver essas três temperaturas aqui, o que a gente observa é que um aumento de temperatura traz essa reta para mais próximo do eixo das ordenadas. E aqui um aumento de temperatura empurra essas isotermas para longe dos eixos cartesianos. Ok? Isso aqui então é o sentido de aumento da temperatura, esse aqui é o sentido de aumento da temperatura. Mas o mais importante é perceber que eu consigo relacionar isso matematicamente por uma relação simples, pressão em 1 sobre volume dá uma reta. Se eu tivesse que fazer isso experimentalmente, obviamente essa seria a forma escolhida, e não essa, porque essa daqui ela me permite então traçar os resultados de uma maneira mais simples, enquanto que essa daqui ela é visualmente mais clara, mas ela não traz, né, parâmetros simples de equação dessas curvas, tá certo? Ok, terminamos aqui então Late Boyle. Eu acho que para o vídeo não ficar muito grande, eu vou separar e falar da Late Charles e Late Gay-Luss aqui no vídeo posterior. Perfeito? E a gente vai ter então propriedades dos gases, número 5, e depois a gente fala um pouco sobre a equação dos gases ideais. Perfeito, pessoal? Então, olha, muito obrigado por assistir. Já sabe, né? Eu não preciso nem pedir. Estamos de volta aí, então demoramos muito para voltar, mas agora a gente vai tentar ser um pouco mais recorrente. Divulgue isso para os colegas, se inscreva no canal, deixe o seu like, tá? Deixe o seu joinha lá, bonitinho, olha que joinha bonito que eu fiz aqui, só para você deixar o seu joinha. Parece um joinha aqui de um ogro, né? Eu não sei que animal seria esse, tá? Mas deixa lá, tá? Curta, compartilhe, compartilhe com quem você quiser e não se esqueça de vir conferir os nossos novos vídeos. E mais do que isso, se você não viu, né, o vídeo 1, 2, 3, vai lá e confere, tá lá no nosso canal, beleza? Grande abraço a todos, valeu!